2016 é o ano que não quer acabar. Nós vivemos, sem dúvida, uma grave crise econômica, política, social e moral no Brasil. E a verdade é que existem poucas alternativas e saídas que interessam ao povo brasileiro. Vivemos um golpe midiático, institucional, um ataque à democracia com o impeachment da Dilma, que fez um governo em favor dos poderosos, mas ao mesmo tempo foi vítima dos poderosos. Esse governo golpista, constituído por uma camarilha de corruptos que estabeleceram um propinoduto numa relação promíscua entre interesses privados e a coisa pública. Interessava a elite brasileira, interessava a grande mídia brasileira que se tocasse rapidamente um processo de impeachment, mesmo que ele fosse baseado numa falsa questão, que era as chamadas pedaladas fiscais. Agora nós estamos vendo que a corrupção é grossa, né? E, no entanto, não há um processo de impeachment. O pessoal que foi, de fato, oposição às políticas do governo Dilma, ele jamais confundiu oposição com conspiração e nem crítica com deposição. Por isso a nossa posição contra esse impeachment, que, na pior das hipóteses, traria mais do mesmo, e é o que se está vendo, uma situação muito crítica do Brasil de hoje com esse governo ilegítimo do Michel Temer. Nós não poderíamos corroborar, né, com um golpe de Estado, com o rompimento da democracia brasileira. A primeira mulher que conseguiu se eleger presidente depois de quase 80 anos de conquista do voto feminino, e feito da forma mais injusta e mais perversa que se deu a partir de um golpe parlamentar. A batalha institucional tem que continuar sendo feita exatamente para demonstrar que esse tipo de ação de cúpula, onde os novos instrumentos e pactos de poder se formam sem a participação da maioria, não são tolerados. Eduardo Cunha foi muito funcional à elite brasileira e a esses partidos conservadores que quiseram substituir um governo democraticamente eleito, apesar de impopular. Então, na nossa opinião, o que ocorreu nesse país foi vergonhoso. Um delinquente como Cunha conduziu o processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Vivemos um governo ilegítimo que tenta, no mais curto espaço de tempo, destruir direitos a uma política pública de saúde, educação, de infraestrutura, direitos previdenciários, inviabilizando o presente e o futuro do nosso povo. A emenda constitucional 55, ela é sem dúvida uma emenda muito nociva ao interesse dos trabalhadores brasileiros por 2 décadas, né? Na verdade, não tem nenhum país do mundo, praticamente, que colocou na Constituição um teto de gastos. O próprio Conselho das Nações Unidas, num relatório recente, considera que a aprovação dessa PEC significará violação aos direitos humanos, e evidentemente entre os direitos humanos se incluem os direitos das mulheres. A PEC, que a gente não chama dos gastos, chama de PEC da morte dos investimentos sociais em educação, saúde, programas sociais. Porque o teto de gastos é para a área social, é para a saúde, para a assistência, para a educação. Mas ela não é um teto de gastos para juros. Então o Brasil vai continuar pagando, né, juros, amortizações e rolagem da dívida, que pode ocupar metade do orçamento da República. Então haverá um esmagamento do gasto público, mas isso vai ser sentido a médio prazo. E além disso, está para ser votada na Câmara e do Senado, né, a PEC, né, da reforma da Previdência, que atinge diretamente as mulheres. Aumenta em 10 anos o tempo de vida das mulheres para poder ter acesso a uma aposentadoria, enquanto que ela tem tripla ou quádrupla jornada de trabalho, ela começa a trabalhar mais cedo, ela tem uma sobrecarga enorme na família, na sociedade, enfim, onde ela atua, ela é sempre mais sobrecarregada. Em geral, tem salários inferiores.
Se mentiu muito ao povo, dizer que a Previdência está quebrada e fazer o terrorismo de que nós, se nós não fizermos essa reforma, não haverá Previdência para ninguém adiante. Isso é mentira, isso é uma sinalização para o mercado. É um sistema corrupto para destruir a soberania nacional, destruir a possibilidade de um futuro digno. Um jovem se diz, mas não adianta mais eu pagar o INSS, eu nunca vou me aposentar, porque o tempo de aposentadoria real de contribuição será de 49 anos para receber o integral que você paga. Como se pode admitir que se restringe investimento em saúde, educação, em assistência, que se queira reimplantar um sistema de escravização do trabalhador com reformas estruturais no sistema de previdência pública? Como se pode admitir isso se essa mesma política que se diz preocupada com o equilíbrio financeiro não ataca a principal causa do desequilíbrio, que é o pagamento de uma dívida ilegal? Quando o povo perceber que ele vai ter que trabalhar muito mais, contribuir muito mais ou nunca se aposentar, é bem provável que nós tenhamos um verdadeiro levante. Esta reforma da Previdência nem passa como está, ou provavelmente não passe. Eu considero que essa construção de ocupação do espaço público ela é fundamental no atual momento que a gente está vivendo, que é de restrição de direitos. Uma cúpula de poderosos, onde você tem aí a união, a junção, a articulação daqueles que estão na presidência da República e no poder legislativo de plantão, com a participação de segmentos do judiciário, com a participação de boa parte dos veículos de comunicação nacional, num novo pacto de poder, mas que tem a economia como instrumento de dominação para beneficiar principalmente o capital rentista. O PSOL tem sido um fato novo aqui nessa casa, embora um partido com apenas 6 deputados, uma deputada e 5 deputadas. Quando nós apresentamos o processo de quebra de decoro parlamentar do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nem a mídia, nem os partidos políticos da casa acreditavam que um partido com apenas 6 deputados pudesse levar adiante um processo de impeachment. Evidentemente, as provas eram muito contundentes, mas havia uma enorme resistência, uma grande manipulação, né? E como eu disse, Eduardo Cunha era funcional ao impeachment. Só que Eduardo Cunha tinha muitos aliados, então ele arrastou esse processo por 1 ano. Nós temos um compromisso com os direitos humanos, nós temos um compromisso com os trabalhadores, nós temos um compromisso com os direitos da população em geral. Então, o PSOL é necessário e a tentativa de calar o PSOL é mais uma face desse reacionarismo e desse conservadorismo político que se estabeleceu no Brasil após o golpe que foi perpetrado contra a nossa democracia. Essa tentativa de calar o PSOL, de inviabilizá-lo institucionalmente, faz parte desse projeto hegemônico que tenta afirmar-se como sendo o único caminho. Nós já assistimos isso nas eleições, né? Nós tivemos aí, primeiro, uma lei eleitoral que foi feita para excluir o PSOL dos debates. Agora, eles pretendem fazer uma reforma política que significa realmente aplastar de vez os partidos programáticos e ideológicos através de uma cláusula de desempenho, melhor dizendo, uma cláusula de barreira. Esses ataques que estão sendo realizados com a reforma já feita e com as reformas que estão sendo anunciadas têm um claro objetivo de fazer com que a política nacional seja geleia geral, com falta de uma força política, que é o PSOL, que diferencie o cenário político brasileiro. Tem gente que fala assim, vem cá, vocês são quanto? 20, 30? Aí a gente fala, não, somos apenas 6. Eu falo, não é possível, vocês são chatos a beça, hein? Falam em tudo, têm opinião sobre tudo e tal. Então, esse incômodo, esse desafinar o coro dos contentes com o neoliberalismo e com as formas autoritárias de se fazer política, nos é muito grato. A gente fica honrado de incomodar. Não pelo prazer de incomodar, mas porque, na verdade, você está
cutucando, desinstalando os chamados podres poderes. Os teóricos da democracia mais respeitados e os que produziram, digamos assim, saberes mais recentes, dizem que a democracia se pauta não na vontade da maioria, mas no respeito e na proteção dos direitos das minorias. Se as minorias não forem protegidas, inclusive da voracidade da maioria, nós não temos uma democracia. E o PSOL representa de fato o nosso povo, os trabalhadores, as mulheres e todos aqueles segmentos que têm sido excluídos e reduzidos em o seu protagonismo na vida da sociedade, na vida do país. Portanto, eu tenho muito orgulho de estar num partido que tem essa cultura, tem essa prática e tem essa compreensão a respeito da política, da democracia e dos direitos humanos e dos direitos sociais. Então a gente precisa necessariamente demonstrar, denunciar o que está acontecendo. Mostrar que essas reformas que estão sendo propostas por eles são para restringir o espaço de discussão de partidos programáticos e ideológicos como o PSOL e ter força que venha de fora para dentro, força popular, para que eles se sintam mais constrangidos a estabelecer esses mecanismos de mordaça e de diminuição do espaço público de apresentação de propostas. Nós precisamos de uma reforma política de verdade no nosso país, com o fim do financiamento privado, com o empoderamento do povo através do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, né? Com o fim das coligações proporcionais e, aí sim, o fortalecimento dos partidos através de seu programa, da sua ideologia. Para o ano de 2017 eu espero que a gente tenha muita resistência, mas que essa resistência seja necessariamente transformada numa agenda positiva, onde o protagonismo seja horizontal e não nessa velha política vertical, onde poucos decidem para poucos o futuro de muitos. Um ano em que os movimentos sociais, os movimentos populares reagirão ao fascismo, que a gente vai garantir a nossa liberdade, os nossos direitos civis, que a gente vai enfrentar essa tentativa das pessoas mais ricas do país usurparem os nossos bens, as nossas riquezas, garantindo os seus privilégios e mantendo as pessoas na pobreza, na desigualdade. A gente vai combater o racismo, o machismo, a homofobia, a transfobia, todos esses males que prejudicam as nossas relações e as nossas pessoas. 2017 será um ano melhor, um ano em que as pessoas botarão a cara no PSOL. Nós queremos passar uma imagem de otimismo, que diz o seguinte: todo o poder emana do povo, em última instância, e isso é constitucional, inclusive. É preciso recuperar a esperança do povo brasileiro. O PSOL conclama a todos a pensar o futuro com otimismo. E com muita esperança de que é pelas mãos da sociedade civil organizada e através da tomada de consciência de cada uma e de cada um, do seu papel na sociedade, e de que sem uma ação coletiva, consciente, politizada, organizada e participativa, não haverá solução possível para os graves problemas do nosso país. Ou a gente constrói isso junto com milhões, ou não vamos avançar nessa transformação. A esperança é má guia, porque pode te levar a uma crença ingênua em que tudo vai acontecer de melhor. Agora, é uma ótima companheira de viagem, porque te anuncia ali do ladinho que há sempre possibilidade de se mudar para melhor. Então vamos continuar essa viagem com essa irmã esperança. Vamos sonhar alto com o pé no chão. Então, viva 2017!